O associado Sérgio Ribas doou um exemplar de seu livro aqui para a Biblioteca do Clube Curitibano. O livro se chama Call, Buscando Sabedoria na Mitologia. Se você gosta um pouquinho desse assunto, vale a pena conferir a entrevista. O Curitibano em Pauta hoje recebe o associado Sérgio Ribas, ele que é engenheiro por formação, mas fez vários cursos na área de psicologia e também filosofia. Já escreveu 3 livros anteriores a este, que é o motivo da nossa entrevista. Sérgio, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui nos dar uma entrevista, falar do seu livro que você acabou de doar para a Biblioteca do Clube Curitibano, que se chama Call, Buscando Sabedoria na Mitologia. Muito obrigada. Ok, Thaís, é um prazer estar com você aqui no clube, doando o livrinho aqui para a biblioteca. Estamos juntos aí. Certo. Bom, então vamos começar pelo título. Por que Call? No primeiro livro, a gente tinha os 2 principais personagens, que eram o Frank e o Cal. Quando esse livro foi lançado, o terceiro deles foi lançado em Portugal, o cineasta, que veio por acaso, porque o repórter não pôde vir, daí ele fez a entrevista e me perguntou assim: você não acha que teu livro poderia ser base para um filme? Eu digo, nunca pensei nisso. Topa ir adiante? Eu digo, vamos. E assim está caminhando os 3 livros lá. Eles sempre falam em trilogia. Trilogia Frank e trilogia Frank. Esse 4º livro, na verdade, é uma continuação. Mas como eles falam trilogia, eu não posso lançar o 4º livro se ele é trilogia. Então eu mudei para o Cal, que é um dos 2 principais personagens. E, na verdade, ele é o alter ego do Frank. Então são os mesmos. Tá? Ele vai seguindo por aí. Esse livro, Call, ele tem 20 capítulos independentes, 90 páginas, mas ele não é uma sequência desses 3 anteriores, não, né? Na verdade, os capítulos não são todos independentes. Ele tem, assim, 3 ou 4 capítulos, às vezes em sequência, que eles formam uma série. Se dialogam entre eles. Isso, mas ele vai dentro de uma pluralidade de temas, assim, bem ampla. Não seria uma sequência, mas ele é no mesmo estilo. Ah, entendi. Bom, então do que se trata o seu livro? Se você puder fazer um resumo para a gente. Eu estou buscando, apoiado na mitologia, demonstrar que o comportamento humano, neste específico 4º livro, ele não mudou em milênios. Então, se você pega um exemplo lá de 3, 4 mil anos atrás, e você vem puxando com a mitologia, você encontra hoje no dia a dia o mesmo comportamento. Por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa, você discute com ela a opinião dela contra a tua, o comportamento dela com o teu, e às vezes você quer provar para ela que ela deveria mudar. Seguir uma linha, ou assim, um familiar, ou um amigo, ou na empresa, você quer demonstrar para ele que o teu comportamento, ou a tua atitude, ou a maneira de ser, seria melhor para ela se ela mudasse. Então você sempre tenta mudar o outro. Daí você vai buscar na mitologia, tinha o Procusto, que é um apelido, o nome dele na verdade é Damastes. E você sempre vê as modificações procústicas, que elas são muito violentas. O que era o Procusto? Ele tinha uma pousada, e nessa pousada ele tinha 2 leitos. E ele ajustava o tamanho dos leitos ao tamanho dos hóspedes. Então, se o hóspede fosse muito pequeno, ele punha umas roldanas e esticava o hóspede. E se ele fosse maior que a cama, ele ia lá, cortava as pernas dos hóspedes com um machado. Então, era uma coisa muito violenta, mas vai demonstrar que no dia de hoje a gente busca também fazer modificação. E quando você tenta mudar um outro, na verdade você está fazendo uma agressão. Em vez de você procurar entrar no pensamento do outro, ver por que ele está agindo daquela forma, como é que ele pensa, estudar a estrutura dele de ação, que se às vezes você faz algo assim, você, em vez de tentar mudá-lo, você vai observar algumas vezes que quem tem que mudar é você. Então esse tipo de reflexão ele vai estar assim discutida dentro do livro. E por que esse tema? Qual que foi a sua inspiração assim? Eu sou um pesquisador, então leio sobre muitas coisas, estudo
navegação, estudo astrologia, daí um pouco estudo astronomia, daí entrou na vez a mitologia, que desde a infância eu tenho uma motivação por causa de uma madrinha minha que me dava os livros de mitologia na infância, e eu sempre gostei. E como todo mundo gosta, quando você vai conversar com qualquer pessoa, todo mundo gosta e se encanta com mitologia. Daí eu voltei a ler sobre mitologia e esse assunto me motivou de tal ordem que neste momento que eu estava escrevendo, ele impregnou o livro. Então ficou um viés na mitologia desse quarto livro. Pois é, você comentou que encanta muita gente, que fascina muita gente. Por que é um tema que cativa as pessoas? Até quem não entende muito sobre o assunto, acaba que tem alguma referência, lembra de alguma coisa, de alguma aula. Por que fascina tanto, na sua opinião? Se você observar no dia a dia, você está vendo mitologia nas coisas mais simples. Então, é no teu trabalho, é na tua casa, nas rodas de amigos, é no clube, é no esporte, em tudo que você for. Quando você vai ler sobre mitologia, o que você está fazendo no teu dia a dia, ele está muito envolvido com mitologia. Então, quando você vai ler alguma coisa, ou vai assistir algum filme, ou escuta algum comentário, ou do Ícaro, ou do Procusto, como eu falei agora, ou de Zeus. Então, eu vim essa semana assistir uma palestra sobre Olimpíadas, expressou muito bem sobre mitologia, ela veio puxando lá de trás, desde Zeus e tudo mais. Então, eu acho que é um assunto do nosso dia a dia. Certo. Bom, você certamente tem alguma figura mitológica que te chama a atenção, que você tem como preferida. Qual é? E por quê? Olha, quando você vai ler sobre mitologia, você vai se encantando. Cada capítulo, dali um pouco é o Centauro, dali um pouco é o Ícaro, é o Deus Pan. Hoje, qual que mais te encanta? Não tem nenhum que possa superar, na minha visão e na minha apreciação, o Deus dos deuses, né? O Zeus. E ele, aproveitando a tua pergunta, do comportamento humano de hoje e lá de trás, o próprio Zeus também tinha suas fraquezas. Ele era o Deus dos deuses e ele, um dia a Juno, que era a esposa dele, viu que ele estava do lado de um riacho e ela olhou e tinha uma nuvem do lado dele, uma nuvenzinha pequena que ele tinha criado, e ela chegou perto para ver o que estava acontecendo. Na verdade, ele estava escondendo nessa nuvem uma ninfa que ele estava cortejando, e quando ele percebeu a aproximação da Juno, ele transformou a ninfa em uma bezerrinha. E a Juno pediu a bezerrinha de presente. Foi o maior desastre do negócio. Mas então você vai encontrando isso de mitologia. Eu acho que ela é assim encantadora. Entendi. Bom, até Zeus, não é? Até Zeus, né? Até Zeus. Sérgio, então quais são as curiosidades assim que você pode dizer que tem no teu livro? Olha, essa provocação tua ela vai pegar assim um ponto muito fascinante do livro, sabe? Ele tem alguns aspectos que você vai escrevendo, mas tem muito de fatos reais que eles vão estar constando ali. Então eu gostaria de citar dois que são muito presentes. O livro vai ter um certo momento que ele vai falar sobre levitação. Depois, nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre premonição. E nesse mesmo capítulo ainda, ele vai falar sobre transporte mental de matéria. Os três fatos são reais. Então, quando as pessoas estiverem lendo, prestem atenção nisso. É difícil de provar e demonstrar, mas são fatos reais. Um aspecto assim bem grandioso, assim até para dar um fechamento do livro, é o último capítulo. Mas guarda a surpresa aí, não vai revelar o último capítulo. Eu vou dar só uma pincelada assim para motivar, mas eu não vou necessitar citá-lo, eu vou só fazer uma provocação. Tá. Eu tenho um amigo de Portugal, quando nós fizemos o lançamento, ele me deu um livro, até eu procurei no Brasil, naquela época, tem uns 3, 4 anos isso,
Ele chama Nova Inteligência. Não estava publicado no Brasil, apesar de ter sido best-seller nos Estados Unidos, foi um livro muito profundo e grandioso. Ele diz como é que você usa o lado esquerdo do cérebro e como é que se usa o lado direito do cérebro. Por muito tempo, você achou que o lado direito tinha atrofiado e que hoje é computador, matemática, astronomia, isso, aquilo, e o lado direito ficou atrofiado e quase desapareceu. Os novos estudos da neurociência demonstraram que o lado direito não só não desapareceu, não minguou, não atrofiou, mas ele continua ativo e comandando o lado esquerdo. Então, como é que você acessa o lado direito? Esse livro, da Nova Inteligência, ele te dá alguns caminhos para você acessar o lado direito do cérebro. Vou citar um deles. Na Catedral de Chartres, na França, dá 100 quilômetros de Paris, está desenhado no chão, no centro da catedral, um labirinto circular. Isso foi feito, acho que em 1750, alguma coisa desse tipo. Hoje existem, baseado nisso, mais de 4.000 labirintos circulares. O labirinto que a gente conhece é aquele da própria mitologia, que você entra, dali entra num beco sem saída, sim, depois vem para cá, tenta fugir. Esse outro não, ele não tem encruzilhada, ele é sempre contínuo. E ele é desenhado no chão, e eles são círculos concêntricos, e você vai caminhando nesses círculos, de fora para dentro, depois de dentro para fora. O que ele faz? Ele obriga você a deixar o lado esquerdo do cérebro acompanhando as linhas no chão, e você vai seguindo ele. Um mantra, pensando em algum assunto específico fora daquilo, e deixa o lado esquerdo e seguindo ali. Você confunde o lado esquerdo e acessa o lado direito. Esse último capítulo, ele foi escrito integralmente pelo lado direito do cérebro. Escrevi ele em menos de 5 minutos, psicografado. Terminei em pé no corredor da minha casa. Terminei suado, com dor no braço, de tão rápido que você tem que fazer para tentar acompanhar a velocidade que aquilo vem. Eles vinham de conjuntos de 3 em 3 palavras, elas formam um sentido entre elas. Para cada pessoa, como ela é uma obra do inconsciente, através do nosso inconsciente coletivo, ela tem que atingir todos nós. Cada trindade daquela tem que fazer sentido para você, para você, para você. Ela tem que ter um significado. Então isso é ao mesmo tempo um presente que eu vou dar para o leitor e um desafio, porque ele vai ter que refletir sobre cada trindade daquela e ver por que ela forma sentido para ele, por que ele está conectado. Ela vai obrigá-lo a ele olhar para dentro de si mesmo. Entendi. Bom, então tá feito o convite, né? O livro já está aqui disponível na biblioteca do Clube Curitibano. Se você quer participar desse desafio e ser presenteado, o Sérgio Ribas doou o exemplar, é só vir aqui e emprestar. Sérgio, muito obrigada. Ok, eu que agradeço a oportunidade e a atenção, e estamos aí com o Cal, buscando sabedoria na mitologia, que seja de alegria para todos. Ok. Obrigada, Sérgio. Ok, eu que agradeço. As 4 edições dos 4 livros estão disponíveis aqui na Biblioteca do Clube Curitibano. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta da semana. Para assistir não só essa, mas a edições anteriores do Curitibano em Pauta e dos outros programas, é só acessar o site do clube e clicar em TV Curitibano. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!